Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga. Tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos falar sobre concavidade e também fazer esboço de gráfico de funções de uma variável. Hoje, em particular, a gente vai fazer esses dois exemplos de modo bem detalhado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o download do material de apoio. Se você ter gostado do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Abraços e bons estudos. Na última aula, a gente viu máximos e mínimos. Aí ficou para essa aula para vocês estudarem pontos de inflexão e concavidade e construção de gráficos. Camila, o que você quer dizer ser cobrado com concavidade? Vai ser cobrado, vocês fazem o gráfico, estudam a concavidade e desenham o gráfico utilizando as informações da concavidade, se é voltada para cima ou para baixo. Aqui no item 5.4 tem concavidade em pontos de inflexão, ela côncava para cima, ou tem concavidade voltada para cima se a filinha é crescente, e tem concavidade voltada para baixo se a filinha é decrescente. A rigor significa ter concavidade para cima. Qualquer reta tangente que você desenhar, o gráfico vai estar acima da reta tangente. Eu pego essa, o gráfico está acima. Pego essa outra reta tangente, o gráfico está acima. Qualquer reta tangente, o gráfico está acima da reta tangente. Isso significa ter concavidade voltada para baixo, para cima. A mesma coisa voltada para baixo. Sempre, o gráfico está sempre abaixo da reta tangente. Aí são exemplos de concavidade voltada para cima. É igual uma parábola, ela não tem concavidade voltada para cima, para baixo, ela é curvada assim. Isso significa ter concavidade voltada para cima. E a mesma coisa com concavidade voltada para baixo. Aí aqui tem o teorema, que fala que se a segunda derivada for positiva, f tem concavidade voltada para cima. Se a segunda derivada for negativa, ela tem concavidade voltada para baixo. Então, a gente quer estudar a concavidade desta função. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a derivada. F' de x é quem? 4x ao cubo menos 2x. F duas linhas de x. 12x ao quadrado menos 2. Se eu fizer f duas linhas de x igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter 12x ao quadrado menos 2 igual a zero. Então, eu posso separar o 12x ao quadrado igual a 2, x ao quadrado 2 sobre 2, que dá 1/6. Então, meu x é mais ou menos raiz de 1/6. Se eu quiser racionalizar, raiz de 6 sobre 6. F duas linhas é uma parábola, não é? Então, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, eu vou ter o menos raiz de 6 sobre 6 e o raiz de 6 sobre 6
Isso aqui vai ser meu f duas linhas. Então aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Aqui eu tenho concavidade voltada para cima, concavidade voltada para baixo e concavidade voltada para cima. Então posso escrever F tem concavidade voltada para cima. Onde ela tem concavidade voltada para cima? Nesse intervalo aqui de 0 até menos raiz de 6 sobre 6. 0 não, né? Do menos infinito até menos raiz de 6 sobre 6. E depois do raiz de 6 sobre 6 até mais infinito. Esse aqui é meu item A. Esse é meu item B. E tem concavidade voltada para baixo nesse intervalo, do menos raiz de 6 sobre 6 até a raiz de 6 sobre 6. Menos raiz de 6 sobre 6 até a raiz de 6 sobre 6. O item C que eu bolei é para fazer o gráfico. Voltando lá para minha f de x era x à sexta menos x à quarta. Se eu calcular o f' de x, vai dar o quê? 6x à quinta. Não, é x à quarta menos x ao quadrado. X à quarta menos x ao quadrado. Então dá 4x ao cubo menos 3x ao quadrado. Se eu fizer f' de x igual a 0, o que eu vou ter? 4x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a 0. Então eu posso escrever x ao quadrado em evidência, 4x menos 3 igual a 0. Opa, eu estou copiando o negócio errado. Aqui é x ao quadrado. Então aqui fica 2x. Aqui também fica 2x. Então posso colocar o x em evidência. 4x ao quadrado menos 2 igual a 0. Então eu vou ter x igual a 0 ou 4x ao quadrado igual a 2. 4x ao quadrado igual a 2. Aqui eu vou ter, continuo com x igual a 0 ou x ao quadrado igual a meio. Então eu tenho x igual a 0 ou x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aqui eu vou colocar meu f', meu f duas linhas e minha f. Eu tinha o raiz de 6 sobre 6, que era 1 sobre raiz de 6. E esse é 1 sobre raiz de 2.
Eu tenho ponto zero. Eu tenho menos 1 sobre raiz de 6. 1 sobre raiz de 6. E menos 1 sobre raiz de 2. E 1 sobre raiz de 2. A F'. Quem que é F'? A F' é 4x ao cubo menos 2x ao quadrado. Isso é uma função de terceiro grau com 3 raízes. Então, a F' tem um gráfico mais ou menos assim. Então, se ele for cortado, antes da primeira raiz é negativo. Então, aqui F' é negativo. Depois é positivo. Depois da segunda raiz é negativo. E depois da terceira raiz é positivo. Se é negativo, F decresce. Aqui F cresce, F cresce. F decresce, decresce e cresce. A F' é mais, menos, mais. Então, aqui é mais, menos e mais. Se F' é positiva, tem concavidade voltada para cima. É negativa, tem concavidade voltada para baixo. E positiva, concavidade voltada para cima. Agora eu vou ter que calcular F nesses pontos. F de menos 1 sobre raiz de 2. Quem que é f de x? F de x é x à quarta menos x ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de 2 à quarta menos 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai dar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado dá meio. A quarta dá 1/4 menos meio. Menos 1/4. F de menos 1 sobre raiz de 6 vai dar o quê? 1 sobre raiz de 6 menos a quarta menos 1 sobre raiz de 6 ao quadrado. 1 sobre raiz de 6 ao quadrado é 1/6. Tem que levar ao quadrado de novo, dá menos 1 sobre 36 menos 1 sobre 6. Aqui não tem menos não, né? Aqui é mais. Coloco tudo no mesmo denominador. 1 menos 6. 36 por 6 dá 6. 6 vezes 1, 6. Então, aqui dá menos 5/6. Não, 5/6 não. Menos 5 sobre 36. Se eu calcular f de 0, vai ser o que? 0 à quarta menos 0 ao quadrado, que dá 0. Se eu colocar um sinal
de mais aqui. Aqui vai ter um sinal de mais. Aqui está faltando sinal de menos. Então aqui vira um sinal de mais e aqui também vira um sinal de mais. Mas na hora que eu levo ao quadrado, dá o mesmo resultado. Então, aqui também é a mesma coisa. Aqui a gente calculou f nos pontos para esboçar o gráfico. E aqui a gente fez o estudo do crescimento, decrescimento e concavidade. Agora a gente vai para o esboço do gráfico. Se eu fizer meu f de x, que é x à quarta, menos x igual a zero, o que eu vou ter? Eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, eu vou ter o x igual a zero, x ao quadrado igual a zero, ou x ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho x igual a zero, ou x é mais ou menos 1. Então, aqui eu vou colocar 1 sobre raiz de 2. E por último, 1. Aqui é a mesma coisa. Menos 1 sobre raiz de 6. Menos 1 sobre raiz de 2. E menos 1. Aqui a f vale 0. Aqui ela vale 0. E aqui ela vale 0. No 1 sobre raiz de 6, vale menos 5 sextos. Então, aqui, vamos imaginar aqui, menos 5 sobre 36. E no raiz de 2 vale menos 1/4. Vamos imaginar que aqui é menos 1/4. Então, aqui vale menos 1/4. E aqui menos 1/4. Até o menos raiz de 2, ela está decrescendo com concavidade voltada para cima. E depois ela começa a crescer com concavidade voltada para cima. Então, aqui ela está decrescendo com concavidade voltada para cima. Aqui ela começa a crescer com concavidade voltada para cima. Depois ela continua crescendo, só que com concavidade voltada para baixo até o zero. E depois do zero até o 1 sobre raiz de 6, ela começa a decrescer com concavidade voltada para baixo. Então, aqui ela tem concavidade voltada para baixo. Aqui assim. Aí aqui ela vai começar a ter concavidade voltada para cima. E aqui continua com concavidade voltada para cima. Observação: o limite de f de x quando x tende a mais infinito é quem é o limite quando x tende a mais infinito de x à quarta menos x ao quadrado. Então, eu posso colocar o limite quando x tende a mais infinito de x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos 1. Então, agora, dá mais infinito vezes mais infinito, que é mais infinito. Se eu trocasse aqui por menos infinito, não ia alterar nada nas contas, porque está sempre ao quadrado. Por isso aqui vai lá para o infinito, aqui também. Aqui ela decresce com concavidade voltada para cima. Aí ela começa a crescer com concavidade voltada para cima. Continua crescendo e troca a concavidade. Começa a decrescer mantendo a concavidade voltada para baixo.
troca a concavidade para cima, continua decrescendo, e continua com concavidade voltada para cima, agora crescendo. E aqui a gente tem o gráfico dela. Poderia até jogar aqueles pontos no gráfico. Vamos ver aqui. Primeiro eu tenho ponto menos 1, 0. 0,0 e 1,0. Os 3 pontos que interceptam o eixo. Depois eu tenho menos 1 sobre 2 elevado a 0,5, vírgula, menos 1/4. Aqui eu posso tirar o menos. E por último eu tenho menos 1 sobre 6 elevado a meio, vírgula, menos 5 sobre 36. Aqui é só tirar o sinal. Aí, ó. Ela está decrescendo com concavidade voltada para cima até o primeiro ponto. Aí ela começa a crescer, troca a concavidade voltada para baixo, começa a decrescer, troca a concavidade voltada para cima e começa a crescer. Então, o que a gente faz para construir o gráfico? Aí aqui eu vou colocar o gráfico de novo, não sei, acho que eu tinha esquecido de trocar a tela. Eu coloquei a função x² menos x², deu essa função de verde. Eu coloquei ABC, os 3 pontos que a f intercepta o eixo x, onde f de x é 0. Depois eu coloquei o ponto 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2, que é o ponto D e E. Depois eu coloquei o F e o G, menos 1 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Então a função decresce até o ponto D, com concavidade voltada para cima. Passa a crescer. No ponto F, troca a concavidade, passa a ser para baixo. No ponto B, começa a decrescer. No ponto G, troca a concavidade, vai decrescendo até o E. E no E passa a crescer, continuando com concavidade voltada para cima. Aqui eu vou falar de novo, que acabou não gravando. Aqui de verde eu coloquei a função f, que é x² menos x². No ponto A, B e C, eu peguei onde que f de x igual a 0, que dá os pontos x igual a menos 1, 0 e 1. Depois o ponto D e E é onde a f' dá 0. E o F e o G é onde o f duas linhas dá 0. Então, aqui é menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 6, menos 1 sobre raiz de 6 e, quer dizer, 1 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 2. Até o ponto D, que é 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, ela está decrescendo com concavidade voltada para cima. Ela passa a crescer até o F. Do F, troca a concavidade, passa a ter concavidade voltada para baixo e continua crescendo até no B. Ela passa a decrescer com concavidade voltada para baixo. Depois ela continua decrescendo, só que troca a concavidade, vai para cima
e do E para frente ela começa a crescer, mantendo a concavidade voltada para cima. Então aqui está a concavidade para cima, para baixo e para cima. Decresce até o D, cresce do D até o B, decresce do B até o E e depois cresce. Aqui fazendo o resumo, a gente pega F, deriva, iguala a derivada, primeira derivada igual a zero, para achar os pontos de críticos, que serão os pontos de máximos e mínimos. Acha onde que dá zero. Então, a F' é zero no zero e no mais ou menos 1 sobre raiz de 2. F' é uma função de terceiro grau, tem um gráfico mais ou menos assim. Então, até o primeiro zero é negativo, depois do primeiro até o segundo zero positivo, negativo, positivo. É o que está aqui, negativo, positivo, negativo, positivo. F' negativo ela decresce, F' positivo cresce, negativo decresce, positivo cresce. Depois a gente calcula a segunda derivada, igual a zero. Acha os dois pontos que anulam que eu esqueci do mais ou menos, né? Que anulam a segunda derivada. A segunda derivada é uma parábola, tem um gráfico assim, mais ou menos, uma parábola voltada para cima. Então é positivo, negativo, positivo. Então tem concavidade para cima, para baixo e para cima. Aí eu jogo lá na tabela, para cima, para baixo, para cima, para cima. Calculo esses pontos, F nesses pontos aqui. Calculo também onde F dá zero para jogar no gráfico. E primeiro pego todos esses pontos aqui, calculo a F nesses pontos e jogo nos gráficos. Dá os pontos de vermelho e também onde anula a F, que é o 0, 0 e 1. Vejo que acontece no mais infinito menos infinito. A função que eu tenho vai lá para o mais infinito dos dois lados. E dá esse gráfico. Se eu jogar no GeoGebra fica um pouco mais bonito. Mas é o mesmo gráfico. Aqui eu posso falar onde F troca de concavidade. São pontos de inflexão. Sim, os dois pontos que eu tinha calculado lá, que era 1 sobre raiz de 6, não era? X igual mais ou menos 1 sobre raiz de 6 são pontos de inflexão de F. Poderia ainda falar que esse ponto D é um ponto de mínimo, o E também, que um B é ponto de máximo. B e D são pontos de mínimo e B é ponto de máximo. Não. É D e E, né? Aqui então é D e E. Aqui tem algumas observações. Se a F tiver derivada segunda, para calcular os pontos de inflexão, a gente calcula F igual F duas linhas igual a 0.
Mas nem sempre o f duas linhas é igual a zero. Pode ser que f duas linhas no ponto que a gente está calculando não exista. Aqui ele pega o exemplo x vezes módulo de x. Então, f duas linhas é 2 se o x for menor do que zero e menos 2 se o x for maior do que zero. Não, o contrário, né? Se é menor do que zero é 2 e se é maior que zero é menos 2, sei lá. Então, o f duas linhas de zero não existe. Só que como de um lado é positivo e outro é negativo, quer dizer, um lado a concavidade está para cima, outro lado a concavidade está voltado para baixo. Aqui, ó. Então, trocou a concavidade, é chamado de ponto de inflexão. Depois a gente tem o exemplo f de x igual a x ao cubo. Esse exemplo a gente já conhece, né? Deixa eu jogar ele aqui no GeoGebra. A y igual a x ao cubo. Aqui, ó, ela tem concavidade voltada para baixo. E aqui tem concavidade voltada para cima. Então, o 0, 0 é um ponto de inflexão. Só que não é nem ponto de máximo, nem de mínimo. Aqui ele termina de fazer o gráfico que a gente fez. Aqui ele estuda a concavidade para f, já dá um pouco mais de trabalho. E vai ter esse gráfico. Aí tem concavidade para cima, aqui vai trocar para baixo. E aqui em algum ponto troca com concavidade voltada para cima, para baixo. E concavidade voltada para cima. Por último, ele faz um resumo de como fazer o esboço dos gráficos. Determine o domínio, calcula a interseção do gráfico com os eixos coordenados, calcule os pontos críticos, faz f' igual a zero e acha os pontos críticos, determina se tem ponto de máximo ou de mínimo, que seriam os pontos críticos, depois estuda a concavidade e determine os pontos de inflexão, utilizando a segunda derivada, faz f duas linhas igual a zero, geralmente, ou onde f duas linhas não existe. Determina se a curva tem alguma assíntota. E por último, faz o esboço do gráfico. Aí ele pega essa função. F de x igual a x à quarta mais 4 sobre x. Então, a minha f de x é quem? X ao quadrado mais 4 sobre x. O item A é o domínio do f. Onde que a f está definida? A f está definida, eu não posso ter o x igual a zero. Então, meu domínio de f é os reais, exceto o ponto 0, 0. O item B é a interseção com os eixos coordenados. Se eu fizer f de x igual a zero, f de x igual a x à quarta mais 4 sobre x igual a zero. Uma fração é zero, o numerador tem que ser zero. Então, tem que ter x à quarta mais 4. X à quarta não.
x ao quadrado igual a zero. X ao quadrado teria que ser menos 4. Não existe em R, nos reais. Então, não intercepta o eixo X. O item C é pontos críticos de F. Então, eu tenho minha F de X. É x ao quadrado mais 4 sobre x. Eu posso reescrever x ao quadrado sobre x mais 4 sobre x. Então, fica x mais 4, x a menos 1. Então, se eu fizer f' de x, dá quem? Derivada de x é 1, mais 4 vezes derivada de x é menos 1. É menos 1, x a menos 2. Então, fica 1 menos 4 sobre x ao quadrado. Se eu fizer f' de x igual a 0, o que eu vou ter? Vou ter 1 menos 4 x ao quadrado igual a 0. Então, eu tenho 4 sobre x ao quadrado igual a 1. X ao quadrado é 4. Então, meu x é mais ou menos 2. Eu poderia fazer o estudo. Estudo do sinal do f'. O f' de x é 1 sobre 4 sobre x ao quadrado. Aqui é meu x, aqui minha f'. No ponto 0, eu não tenho a f', porque dá 1 sobre 0 aqui. Depois eu tenho que jogar o menos 2 e o mais 2. A f', 1 sobre 4 sobre x ao quadrado. Se o x for menor que menos 2, x ao quadrado vai ser maior do que 4. Isso aqui vai ser menor do que 1. 1 menos uma coisa menor do que 1 vai ser positivo. Se o x estiver entre menos 2 e 2, o denominador vai ser maior que o numerador. Não, vai ser próximo de 0. Vai ser menor do que 4, então aqui vai dar maior do que 1. 1 sobre algo maior do que 1 dá negativo. Aqui dá 0 e 0. E depois dá positivo. Seguindo o roteiro lá da apostila. Máximos e mínimos relativos. Aqui, pelo estudo de sinal, a gente já tem que aqui vai ser um ponto de mínimo. Menos 2 é um ponto de mínimo. E 2 é um ponto de máximo. Menos 2, aqui está crescendo, depois decrescendo. É ponto de máximo relativo e vou botar aqui x igual. E x igual a 2, está decrescendo, depois começa a crescer. Então, aqui é um ponto de mínimo. Bom.
Eu poderia calcular se era ponto de máximo ou mínimo, também utilizando a segunda derivada. Eu tinha aqui meu f' de x, era 1 menos 4 sobre x ao quadrado, que é 1 menos 4x a menos 2. Se eu calcular f duas linhas de x, dá o quê? Aqui dá 0, menos 4, vezes derivo x a menos 2, dá menos 2, x a menos 3. Esqueci de trocar a tela aqui na gravação da aula. Acho que eu vou explicar aqui de novo para ficar gravado com a tela certa. Então, eu quero esboçar o gráfico da função. A primeira coisa lá do roteiro é calcular o domínio, onde que a f está definida. No numerador está tranquilo, o denominador não pode ser 0, então x não pode ser 0. Então, meu domínio é os reais menos a origem. Depois eu quero calcular a interseção com os eixos coordenados. Eu faço f de x igual a 0. Lembrando que uma fração é 0 se o numerador for 0. Então, eu faço x ao quadrado mais 4 igual a 0. Passo o 4 para lá. Fica x ao quadrado igual a menos 4. Não existe nenhum número real que é o quadrado da menos 4. Então, ele não possui interseção com o eixo x. Depois a gente vai para os pontos críticos. A gente pega f, divide em duas frações, x ao quadrado sobre x e 4 sobre x. Simplifica, x ao quadrado sobre x dá x, 4 sobre x, eu posso reescrever 4 vezes x a menos 1. Derivo x dá 1, derivo 4 vezes x a menos 1, dá 4 vezes a derivada de x a menos 1, que é menos 1, x a menos 2. Reescrevo 1 menos 4 sobre x ao quadrado. Faço f' igual a 0, fica 1 menos 4x ao quadrado igual a 0, então meu 4x ao quadrado tem que ser 1. Para isso acontecer, meu x ao quadrado, passo para cá, igual a 4. X ao quadrado é 4, então meu x é mais ou menos 2. Aí, se eu quiser, eu posso estudar o sinal da f'. Quem que é minha f'? É 1 menos 4 sobre x ao quadrado. Então, aqui no 0 não existe a f'. Então, o que eu tenho? Se o x ao quadrado for maior do que 4, isso aqui é menor do que 1. Isso é maior... Não, isso é menor do que 1. Se for maior do que 4 aqui, vamos escrever. Módulo de x maior do que 2 implica x ao quadrado maior do que 4. Então, 4 sobre x ao quadrado é menor do que 1. Se 4 sobre x ao quadrado é menor do que 1, 1 menos uma coisa menor do que 1, aqui fica positivo. O que implica que 1 menos 4 sobre x ao quadrado é maior do que 0. Então, aqui é positivo, e o mesmo raciocínio aqui vai ser negativo. Depois eu passo para os máximos e mínimos relativos. Como a gente já estudou o sinal, eu consigo ver que o menos 2 é um ponto de máximo, está crescendo e decresce, é um ponto de máximo, e o menos 2 está decrescendo e começa a crescer. Então, o 2 é um ponto de mínimo. Uma outra solução seria utilizando a segunda derivada. Então, eu calculo agora a segunda derivada. f' é 4,
1 menos 4 sobre x ao quadrado, reescrevo 1 menos 4 sobre x a menos 2, aí eu posso derivar. Aqui, derivada de 1 dá 0, menos 4 vezes a derivada de x a menos 2. Menos 2, x a menos 3. Menos com menos dá 8 sobre x ao cubo. Então, se eu pegar f do ponto crítico, f duas linhas de menos 2, dá 8 sobre menos 2 ao cubo. Então, dá 8 sobre menos 8, que é menos 1. Se é menos 1, se a segunda derivada é menos 1, é um ponto de máximo. Não é isso que a gente tinha lá da apostila? Exato. Então, aqui, x igual a 2 é ponto de máximo. Se eu fizer f duas linhas de 2, fica 8 sobre 2 ao cubo. Então, fica 8 sobre 8, que é 1, que é maior do que 0. Lembrando que aqui é menor do que 0. Se é maior do que 0, é um ponto de mínimo. X igual a menos 2 é ponto de mínimo. Agora a gente vai estudo para a concavidade. Voltando para a minha f duas linhas, é 8 sobre x ao cubo. É 8 sobre x ao cubo. Se eu fizer f duas linhas de x igual a 0, o que eu vou ter? 8 sobre x ao cubo igual a 0. Então, eu vou ter 0 igual a 8, que é um absurdo, concordam? Que aqui eu multiplico x ao cubo. X ao cubo vezes 0 dá 0, fica 0 igual a 8. Então, eu não tenho f duas linhas igual a 0. Só que eu posso estudar o sinal da f duas linhas, não posso? Se o x for maior do que 0, a f duas linhas de x é quem? Não é 8 sobre x ao cubo? 8 sobre um número positivo é um número positivo. Se eu tiver meu f menor do que 0, meu x menor do que 0, meu f duas linhas de x é 8 sobre x ao cubo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Fica maior do que 0. Então, para x menor que 0, tem concavidade voltada para baixo. E x maior do que 0, concavidade voltada para cima. Então, f tem concavidade voltada para cima para x maior do que 0. Então, x maior do que 0 é de 0 até mais infinito. Tem concavidade voltada para baixo para x menor do que 0. Então, é menos infinito até 0. Para ter ponto de inflexão, a f tinha que estar definido. Aqui seria o ponto de inflexão, seria o 0, porque antes do 0 está com concavidade voltada para baixo e depois do 0, concavidade voltada para cima. Então, o único candidato seria o 0. Só que não está definida. Por último, a gente vai calcular as assíntotas. Então, a gente pega o limite.
quando x tende a mais infinito da minha f. x² mais 4 sobre x. Limite. Aí eu reescrevo, é x mais 4 sobre x. Então, aqui no mais infinito, aqui dá mais infinito, aqui dá zero, aqui dá mais infinito. Calculo o limite, quando x tende a menos infinito, de x² mais 4 sobre x. Fica o limite, quando x tende a menos infinito, de x mais 4 sobre x. Aqui vai para o menos infinito, aqui vai para zero, então dá menos infinito. Eu tenho um problema no zero, então eu tenho que calcular os limites laterais no zero. Limite, quando x tende a zero mais. x² mais 4 sobre x. Limite, quando x tende a zero pela direita, de x mais 4 sobre x. Esse tende a zero, o x é maior do que zero e está tendendo a zero, então aqui dá mais infinito. Então aqui dá mais infinito e falta para o zero menos. Limite, quando x tende a zero menos, de x² mais 4 sobre x. Limite, quando x tende a zero menos, de x mais 4 sobre x. Esse dá zero, aqui dá zero e é menor do que zero. 1 sobre zero mais menor do que zero dá um número negativo bem grande. Então, aqui dá menos infinito. Menos infinito mais zero, menos infinito. Vamos fazer um resumo. Eu tenho um problema no zero. E eu também tenho máximo e mínimo no menos 2 e no 2. Vamos para f'. Cadê f'? Aqui era mais, menos, menos, mais. Mais, menos, menos, mais. Aqui no zero. Vou colocar aqui embaixo. Menos 2, 0 e 2. Aqui a f' dá zero. Aqui ela não existe. E aqui ela dá zero. Então, aqui ela está crescendo, decrescendo, decrescendo, positivo, está crescendo. Aqui eu vou também fazer um gráfico. Aqui é x. Aqui é meu zero. Então, aqui a f' é negativa, positiva. Então, minha f aqui tem concavidade voltada para baixo. Aqui ela tem concavidade para baixo e concavidade voltada para cima. A gente coloca lá no gráfico. Aqui tem concavidade para baixo, né? Então, aqui é negativo, negativo, positivo, positivo. Concavidade para baixo, concavidade para baixo. Não. Concavidade para cima. E concavidade voltada para cima. Eu pego f de menos 2
Quem que era a minha f de x? Era x ao quadrado mais 4 sobre x. Se eu pegar f de 2, dá 4 mais 4 sobre 2, que dá 4. Não. 4 mais 4 sobre menos 2. O x aqui embaixo é menos 2, então dá menos 4 e f de 2. Dá 2 ao quadrado, que é 4, mais 4 sobre 2, que dá 4. E é isto. Então, a gente passa para o gráfico. A gente marca o ponto 2, 4, menos 2, menos 4. Ela passa pelo ponto 2, menos 2, menos 4, pelo ponto 2,4. O que eu sei? A função está crescendo até o menos 2, com concavidade voltada para baixo, e depois ela decresce com concavidade voltada para baixo. Eu sei que aqui no menos infinito, ela vale menos infinito, e no zero menos, ela também vale menos infinito. Então, eu sei que aqui ela vem do menos infinito e aqui também. Aí ela cresce até o menos 2 e decresce depois do menos 2, sempre com concavidade voltada para baixo. Então, vai ser mais ou menos assim. Eu sei que no zero mais dá mais infinito e no mais infinito também dá mais infinito. Então, aqui ela vai do mais infinito e volta para o mais infinito. Ela decresce até o 2 e cresce depois do 2, sempre com concavidade voltada para cima. Então, ela está decrescendo com concavidade voltada para cima. Opa. E é isso. De vermelho aí, y igual a x ao quadrado mais 4 sobre x. É esse mais ou menos o gráfico dela. Então, eu coloco y igual a x ao quadrado mais 4 sobre x. Se eu quiser, eu coloco ponto menos 2, menos 4 e o ponto 2,4. Vocês acham que vocês conseguem fazer um gráfico para a próxima atividade avaliativa? É isto. Aí vocês podem usar o GeoGebra, mas vocês vão ter que seguir todos os passos. Calcular a primeira derivada igual a zero. Não quero só a resposta, não. Pegar, igualando a primeira derivada a zero, eu acho tanto. Não, faça passo a passo todos os cálculos. Estuda o sinal, justifica certinho. O gráfico é a mesma coisa. Com todos esses passos, vocês conseguem calcular o gráfico. Combinado, pessoal? Eu falei que para fazer o gráfico eu não quero que coloque só as respostas. Fazendo a primeira derivada igual a zero, eu acho x igual a 2 e menos 2. Não, quero calcular a derivada igual a zero. Faça todos os passos do cálculo.
F duas linhas. Calcula F duas linhas igual a 0. Vê onde que F duas linhas não existe. Para fazer o passo a passo. E depois faz o gráfico. Aí vocês podem até jogar no GeoGebra para conferir se realmente deu o que vocês desenharam. Senão, vocês têm que pegar e procurar o erro. Nossa, esse GeoGebra é muito bom. Nunca tinha visto, não, hein? Aí, se digitar GeoGebra no Google, o primeiro resultado já é o GeoGebra, geogebra.org. Aí tem downloads. Acho que eu pego o clássico, o 6, eu acho que eu pego. Faço download. Ou senão você pode colocar em iniciar, que ele já aparece aqui. Eu posso escrever y igual a, quem que era? Era x ao quadrado mais 4 dividido por x. Aí. Só digitar assim já faz o gráfico. Ah, eu quero colocar o ponto menos 2, menos 4. Digito menos 2, abro parênteses, menos 2, vírgula, menos 4. Ele já fecha o parênteses sozinho. Abro parênteses, 2,4. Aí. Ele já dá o gráfico. Mesma coisa no Wolfram Alpha. Deixa eu abrir ele aqui. Mesma coisa. Pode digitar Wolfram Alpha no Google. É o primeiro resultado. Aí eu posso digitar y igual x ao quadrado mais 4 dividido por x. Alguma coisa ele vai jogar. Geralmente já joga o gráfico aqui, ó. Aqui ele joga dois gráficos. Um com uma escala bem pequena. Seria aqui um corte. Até o 2, que é o ponto de mínimo. E aqui um gráfico com uma escala um pouco maior. Aí ele já expressa outra fórmula de y. E já calcula até a primeira derivada. Calcula o mínimo, o máximo. Ele faz um monte de coisa. Só jogando lá de graça. Aí quando você faz o exercício, você pode comparar. Se deu errado, você pega e verifica as contas. É só jogar GeoGebra no Google. GeoGebra. O primeiro resultado é o GeoGebra. Se você clicar aqui em Apps Downloads, tem vários para fazer download. Geralmente eu faço o GeoGebra do Classic 6. Se eu não quiser abrir o Classic 6, eu clico em Start, Iniciar. Ele abre essa tela aqui. É só eu digitar. Y igual, abro parênteses, x ao quadrado. Tem que clicar do lado para sair do expoente, mais 4. Dividido por x. Aí dá o gráfico. A mesma coisa para os pontos. Já sai o gráfico prontinho. A mesma coisa se eu digitar Wolfram Alpha no Google. O primeiro resultado é o Wolfram Alpha. Eu divido y a quem? X ao quadrado mais 4 entre parênteses, dividido por x. Ele dá dois gráficos. Um com uma escala menor. Outro com uma escala um pouco maior, para ver a cara do gráfico. Aqui as raízes são complexas, não tem interseção. Ele calcula a derivada parcial, derivada de x. Calcula o máximo e o mínimo.
Então, aí vocês fazem na mão e conferem o resultado. Aí, se o resultado é diferente, é só conferir as contas e achar onde que está o erro. Combinado, pessoal? Acho que por hoje tá bom, né? Então, abraço, bons estudos. E sexta-feira a gente tem atividade avaliativa de construir um gráfico.